Olá, galerinha! How are you? Are you fine? Are you good? Very good! So let's start our video! Galerinha, a gente continua aí na saga para entender o que é esse evento chamado Seattle. E hoje é um pouquinho diferente, porque eu não vou falar sobre a cidade em si, mas eu vou falar do que tem ao redor da cidade. Primeira coisa que vocês têm que entender. Aqui nos Estados Unidos, eles têm cidades pequenas, que a gente chama de subúrbio, perto de cidades grandes. Então é a diferença, por exemplo, de city and town. City and town. City é um lugar muito grande, que tem muita coisa acontecendo, e uma town é uma cidade pequena. Para vocês entenderem melhor, por exemplo, acontece a mesma coisa em São Paulo. Quem aí já ouviu falar da sua mãe, da sua avó, ou você já foi, a gente tem a grande São Paulo, a capital, que é enorme, cheia de coisa para fazer, e a gente tem as cidades ao redor, que a gente chama de cidade metropolitana. Por exemplo, Mauá, o ABC, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, são cidades metropolitanas de São Paulo, certo? Por que esse nome? Porque elas são cidades pequenas, menores, perto de uma cidade muito grande, que é São Paulo, e acontece o mesmo aqui. Então, por exemplo, São Paulo é uma city, Mauá é uma town, pelo tamanho, quantidade de gente, coisas para fazer. Seattle é uma city, mas aqui tem muitas towns, muitas cidades pequenininhas, muito legais, e hoje eu quero falar sobre elas com vocês. Eu vou deixar aqui para vocês um mapa do que a gente chama de King County. King County. O que é isso, Pro? Lembra que eu falei para vocês que a região de São Paulo é chamada de Grande São Paulo? As cidades ao redor são chamadas de cidades metropolitanas porque estão perto de São Paulo. E a gente tem o ABC, que é ali aquela região que a gente mora, que fica pertinho de São Paulo. Pois bem, toda aquela região é chamada de Grande São Paulo. Toda essa região que engloba Seattle, uma city, e as cidades pequenas ao redor são chamadas de King County. King County. Então eu, por exemplo, moro no King County. Eu moro neste condado. Vou deixar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o mapa do King County. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa então a nossa lista de cidades que vale a pena conhecer aqui no King County. A primeira delas, e essa eu tenho certeza que todas as meninas vão querer ir. Quem já ouviu falar do filme Crepúsculo? Crepúsculo, que em inglês seria Twilight. Twilight. Pois bem, a cidade de Forks, ela existe de verdade e ela fica aqui no King County. Fica mais ou menos a umas 3 horas de Seattle e eu fui lá, foi muito legal, gente. Eles têm vários cenários do filme, tem a Casa da Bella, eles têm um museu, tem um hospital, a cidade é igualzinha, aparece no filme, vale super a pena conferir e vou deixar lá no final como foi a minha aventura em Forks. A segunda cidade que eu quero comentar com vocês é uma cidade chamada Winthrop. Winthrop. Por que essa cidade é tão legal? Porque essa cidade tem como tema o faroeste, Middle West. Middle West. É muito legal, gente, é uma cidade minúscula, tá bom? É uma cidade que tem literalmente uma rua aqui e uma rua aqui. É isso que é a cidade. Mas a cidade toda tem como tema faroeste. Então você vê os tipos de construção, você vê os cavalos na rua. É muito legal. Ela fica também mais ou menos umas 4 horas daqui de Seattle, mas vale super a pena conhecer. Terceiro lugar que eu quero falar para vocês é a cidade de Poulsbo. Poulsbo.
que fica mais ou menos 1 hora aqui de Seattle. Essa é um pouquinho mais perto, e essa tem a vantagem que você pode pegar uma balsa até lá, que a balsa aí vai dar em torno de uns 30 minutos, que a gente chama de ferry, que é a balsa. Por que é tão legal a cidade de Poulsbo? A cidade de Poulsbo, ela foi povoada pelo povo nórdico. Então lá pelo pessoal que mora na Suíça, na Finlândia, na Suécia. Esse pessoal veio para cá quando os Estados Unidos estava começando e eles se instalaram ali na cidade de Poulsbo. Então é uma outra cidade temática, mas dessa vez lá dos Alpes europeus, lá da parte nórdica. E no dia que eu fui, gente, foi super legal, porque tava tendo um festival dos Vikings. Foi super legal. Esse festival acontece todos os anos. E aí tem pessoas vestidas como vikings, tem barcos no rio, tem várias comidas típicas desses países europeus. É outra cidade que vale super a pena você conhecer se um dia vier aqui para Seattle. A quarta cidade, mas não menos importante, é a capital do estado, que fica mais ou menos uns 40 minutos de Seattle, chamada Olímpia. E a cidade tem este nome porque ela fica no meio de uma floresta tropical chamada The Olympics. A parte mais legal foi que quando eu fui para Olímpia, eu fui acampar em Olímpia. Quem assistiu os meus vídeos desde o início vai lembrar das fotos e dos vídeos que eu vou colocar lá no final, porque foi a minha primeira vez acampando. E não tô falando primeira vez aqui nos Estados Unidos, foi a primeira vez na minha vida, gente. E foi muito legal, porque é bem aquela coisa de filme. Acende a fogueira, coloca o marshmallow lá pra assar, aquelas cabaninhas todas coloridas e você dentro naqueles sacos de dormir. É muito legal. Se você tiver a oportunidade na sua vida, acampe. E a cidade de Olímpia é conhecida pela quantidade de camping sites, lugares para você acampar. E a quinta cidade, mas não menos importante, é a cidade de Whidbey Island. Teve uns vídeos atrás que eu comentei sobre a ponte dessa cidade. A ponte que liga Seattle a essa cidade, ela também é muito famosa, chamada de Deception Pass, e eu contei um pouquinho em alguns vídeos anteriores. Hoje a gente vai falar sobre a cidade em si, que na verdade é uma ilha no meio do Pacífico. Ela é conhecida pelas suas praias, e a parte mais legal é que as praias lá são de pedra. Então é muito legal. Gente, o Pacífico ele é muito gelado, tá? Ele é muito gelado. Então não é um lugar que você vai para entrar na água, porque você vai congelar mesmo no verão. Mas sabe a parte mais legal? Isso você pode ir lá confirmar com a Proérica. Por conta do Pacífico ser tão gelado, ele tem uma formação excedente de conchas. Sim, gente, ele tem muita concha. Você vai andando na água e o que você mais vê são conchas sendo levadas pelo mar. É muito bonito. Eu tenho uma coleção de conchas. Eu peguei muitas conchas na minha primeira viagem para Whidbey Island. E se você quer saber mais, continua no final desse vídeo. Tem vários conteúdos extras para você experienciar um pouquinho de tudo isso que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu espero que vocês se apaixonaram por Seattle do mesmo jeito que eu me apaixonei. Eu vou ficando por aqui. Kisses, bye bye e até o próximo vídeo.
Estamos numa cidade chamada Winthrop, eu acho. E ela é tematizada como Winthrop, yes. Ela é tematizada como o Middle East. Parece que estou num filme, cara, muito louco. We can cross. Mexican food over there.